vai me punir. Eu tenho a força. A Alemanha, o exército nazista, na época, era o exército mais poderoso, mais bem equipado, com as máquinas de matança mais mortíferas e mais eficientes estavam na Alemanha. Era o exército mais disciplinado do mundo. Então, eles achavam que tinham todo o poder para subjugar os outros povos. E é aí que nasce o racismo, que é uma ideia de dominação de um povo sobre o outro. E o nazismo, então, coloca o quê? Que o outro, ele é negro, ele é amarelo, ele tem um olhinho puxado, então ele é diferente. Então ele não vale, é uma raça inferior. A raça boa é o ariano, é uma raça superior. Então, para quê? Para poder dominar, é um pretexto para dominar outros povos. Assim que nasceu a ideia racista. Não é por e se sedimentou. Sim, sedimentou, ficou na cabeça das pessoas que eu não gosto do negro porque ele é negro. Aí o negro vai dizer, mas eu também não gosto do branco porque ele é azedo, é um branco azedo, amarelo das areias, pé de bicho, cara feia. Também não gosto dos brancos. Porque para mim uma beleza é uma pele morena, cabelos crespos, olhos negros. E daí, vamos fazer guerra, nos matar por causa disso? Não. Nós podemos conviver democraticamente em paz com todos ao mesmo tempo. Então, por isso que nós temos que combater hoje o fascismo, que ele está reaparecendo agora, junto com os golpes. Porque é necessário dominar o Brasil, é necessário dominar o brasileiro, é necessário dominar o nordestino. Então, o que está aparecendo como novidade, uma novidade ingrata, assim, negativa? É o racismo dirigido contra quem? Contra o nordestino. Porque quem que é nordestino? Presidente Lula, que fez o melhor governo para o Brasil e que fez um governo com uma política de inclusão social e que os fascistas não admitem, porque eles querem a exclusão social para quê? Para sobrar mais dinheiro para a burguesia aplicar nos seus negócios. É isso aí. Então já vimos tudo isso, vimos como aconteceu a Guerra Fria e o que aconteceu aqui com a Guerra Fria se desenvolve e há uma luta bastante séria entre o sistema, aí já não se trata mais de lutas por território, era luta por sistemas capitalista e socialista que vem de acordo depois da Guerra Fria. E é por isso que a Guerra Fria começou em 1945, onde é que está aqui, e termina em 1991, quando termina a União Soviética, termina a Guerra Fria. E o nosso golpe de 1964 foi bem no calor dessa Guerra Fria. E por isso que aconteceu esse golpe aqui também no Brasil, porque as políticas de João Goulart eram políticas também de inclusão social. O que o João Goulart queria? Ele queria que a remessa de lucros do dinheiro obtido aqui com o trabalho do nosso trabalhador, que quando ele fosse transferido para o estrangeiro, ele fosse taxado, tivesse uma percentagem para ser cobrado para esses lucros. E os países imperialistas, europeus e norte-americanos, não queriam pagar, queriam de graça. Vir aqui, instalar uma empresa deles, né, com tecnologia deles, explorando a nossa mão de obra, usando o nosso território, usando a nossa água, tudo que era nosso, e fabricava os seus produtos e iam vender no mercado. E obtinham um lucro. Esse lucro ficava aqui, essa era a discussão na época. Esse lucro ficava aqui ou ia para o estrangeiro, onde era o país da matriz daquela indústria. Se era uma indústria alemã, como a Volkswagen, vai para a Alemanha, fica aqui no Brasil, nós mandamos para a Alemanha e cobramos uma taxa de juros. Era isso que João Goulart, a discussão era essa, e João Goulart fez uma lei regulamentando a remessa de lucros. E foi por isso que aconteceu o golpe de 1964. E é aí que eu posso dizer que as Forças Armadas não defenderam o Brasil, não foram aquela força que tivesse que defender a pátria.
Porque se ela fosse uma força nacional para defender o Brasil, ela deveria ser contra aquele golpe de 1964. Não remessa de lucros, não, os lucros vão ser taxados. Porque é feito aqui, produzido aqui, com a nossa matéria-prima, com o nosso trabalhador, com a nossa mão de obra, e por que vai de graça para vocês? Mas as Forças Armadas não se perturbaram nem um pouquinho e deixaram. O que aconteceu assim que o golpe foi dado, que Jango foi derrubado? O que é que acontece? A lei de remessa de lucros do João Goulart é rasgada e os lucros são remetidos até hoje. Isso continua desde 1964 até hoje. Todo o lucro das empresas estrangeiras, a Volkswagen, das indústrias de carro, vamos contar nos dedos quantas tem que não são, que são brasileiras? Tem alguma? Nenhuma. Né? Todas elas são estrangeiras. Hyundai, Toyota, a Chevrolet, tudo isso, a própria Volkswagen, agora vem a BMW aqui para Joinville, né, em Santa Catarina, vai também vender os seus carros aqui, vai remeter o lucro para onde? Para a Alemanha. Assim como a Volkswagen levou para a Alemanha todos esses anos de venda de carro de Volkswagen aqui, com os nossos Fusquinhas, com uma Passat, um monte de carros da Volkswagen que circularam aqui pelo Brasil. Toda essa venda no mercado fez bem para quem? Para a Alemanha, para a matriz da Volkswagen. E assim com qualquer outra empresa estrangeira que vem para o Brasil, ela age dessa maneira. Ela faz os seus produtos aqui, pagando um salário baixo para o nosso trabalhador, vende no mercado e o lucro fica para ela, que ela remete para onde? Remete para a sua matriz. Né? Pode ser a França, pode ser a Inglaterra, pode ser para os Estados Unidos, pode ser para a Alemanha, pode ser para a Ásia, lá, para o Japão, né? Muitas, a Hyundai, que eu nem sei, a Siemens, uma série de empresas novas que tem aqui, asiáticas, que levam também. Então, olha só a casa da mãe Joana que virou Brasil. Remete lucros para os Estados Unidos, né, através da Chevrolet, através da Ford, remete para a Alemanha através da Volkswagen, através da BMW, remete para a Noruega, pela Volvo, remete para a Suíça através do Nestlé, os ovinhos de Páscoa, a hora que a gente comeu o chocolate de Páscoa. Para onde foi aquele lucro? Ficou aqui no Brasil? Não ficou, não. Foi para a Suíça. A Suíça é a sede da Nestlé. E o lucro da venda do chocolate, dos nossos ovinhos de Páscoa, das nossas crianças, vai para onde? Para lá. Fica aqui no Brasil? Não fica. Para beneficiar o povo brasileiro? Não fica, vai para lá. Era essa a discussão que se fazia em 1964. E era isso que o imperialismo não aceitava. Ele queria que fosse de graça esse lucro remetido. E essa questão, as Forças Armadas não souberam lidar com ela ou não quiseram, e se submeteram ao imperialismo estrangeiro e deixaram que fosse correndo de graça até hoje. Nem o Lula resolveu isso, nem a Dilma resolveu isso, nem o Fernando Henrique, o príncipe dos sociólogos, ninguém resolveu. Ainda está para ser resolvido esse problema. Mas aconteceu uma coisa interessante agora no golpe de 2016. Porque assim, para poder dar o golpe de 1964, para que o povo aceitasse o golpe das Forças Armadas, precisava contar uma mentira para ele. Qual a mentira colocada? Que o João Goulart era comunista, aí chamou as igrejas, nossa, é o comunismo que vem aí, que come criancinha, que derruba as igrejas, né? Estupra as freiras, então nós temos que proteger. Aí as igrejas muito tontas vão, né? Não entendem de política, não estudam política, e vão e defendem o golpe, como aconteceu com a Igreja Católica e as outras igrejas também, de tal forma que eles instituíam uma espécie de filial do DOPS dentro das igrejas, que elas chegavam a apontar, aquele ali é subversivo, aquele lá critica as Forças Armadas, leva para o DOPS, leva para a tortura, leva para a tortura, para a morte, não tem problema. É um cara que pensa diferente. As nossas igrejas isso aconteceu. Felizmente agora a Igreja Católica deu um passo muito grande e ela reconheceu que a nossa luta é justa. A nossa luta para nos livrar de qualquer país imperialista é muito justa.
Nós sermos patriota é um direito nosso. Não é crime ser patriota. Querer que a nossa riqueza beneficie nós, os filhos dos brasileiros, nós brasileiros e os nossos filhos brasileiros. Isso não é crime. Amar a sua terra, sua pátria, não é crime. Defender a sua pátria não pode ser crime. Ninguém é punido lá nos Estados Unidos e é o povo mais patriota que eu conheço. É os Estados Unidos. Lá, ninguém tasca. Ninguém. American First, não é isso que o Donald Trump está dizendo? Exatamente. Então, vimos aqui o porquê que surge o fascismo, como o fascismo age e como o fascismo matou Edson Luiz e Marielle. Porque foi assim que eles foram mortos, foi nessa contradição. E agora nós vamos, já que eu falei em socialismo, nós vamos discutir a queda da URSS, a queda da União Soviética. O que significou? A União Soviética desapareceu. Tá bom, desapareceu do mundo, né? Deixou de ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e várias repúblicas que formavam, vários países independentes que formavam aquela aliança, essa aliança se desfez e deixou de existir. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, havia uma bipolaridade no mundo. Os Estados Unidos era uma potência que dominava de um lado e a União Soviética dominava também de outro. Então havia um mundo bipolar. E por essa bipolaridade, muitas coisas que os trabalhadores pleiteavam, eles conseguiam justamente pela existência da União Soviética, que reforçava os seus direitos trabalhistas. Muitos direitos trabalhistas foram conseguidos graças ao socialismo e graças à União Soviética. Porque na época que o capitalismo surgiu, embora ele fosse muito revolucionário, mas também ele instituiu o que a gente chama, muitas pessoas chamam de capitalismo selvagem, que até as crianças iam trabalhar nas fábricas e eram mortas ou ficavam aleijadas, sofriam acidentes, né? E mostrou que aquilo ali deveria ser regulamentado. Então começaram a surgir leis para regulamentar o capitalismo, porque deixar da vontade dos patrões que querem ficar ricos e mais ricos e mais ricos, a ânsia de lucros, é uma sofreguidão tão grande pelo dinheiro que eles nunca se contentam, então vão avançando em cima das pessoas como se as pessoas não valessem nada. Né? Como se não valesse nada, um trabalhador não vale. É a questão do racismo também. Então, ruiu essa bipolaridade. E com ele também ficou prejudicado aquele sistema de bem-estar social que havia na Inglaterra, né? O welfare state, criado por quê? Porque o socialismo forçava, porque na medida que o socialismo dava uma qualidade de vida muito importante para os seus trabalhadores, os outros países capitalistas se viam na contingência de também ter que dar alguns anéis para não perder os seus dedos. E também melhorou o equilíbrio entre capital e trabalho. Nunca será possível resolver essa contradição que eu coloquei lá atrás, umas contradições da nossa sociedade capitalista. Não é possível nós termos um equilíbrio entre capital e trabalho. Não existe possibilidade de conciliação. O capital quer cada vez mais lucro e o trabalho quer cada vez melhor remuneração pelo seu trabalho. E essa contradição não vai se resolver nunca. Porém, com a existência da União Soviética, os trabalhadores conseguiam ganhar mais algumas migalhas. Com a queda da URSS, isso aí já fica mais difícil e vai desaparecendo. O capital acaba tendo uma hegemonia no mundo, os Estados Unidos também fica dominando o mundo, ele se torna unipolar, né, um domínio unipolar. E há um aumento da financeirização que leva ao acirramento das contradições capitalistas. É por isso que mataram a Marielle, por isso que mataram o Edson Luiz. O Edson Luiz foi morto acidentalmente, como eu falei, mas a Marielle foi morta planejadamente. Foi uma execução muito bem planejada que até agora eles não vão descobrir, e não vão descobrir também não, porque
quem cometeu aquele crime é do lado de lá, não é do povo, é contra o povo. Então nunca isso vai aparecer, de certeza que não. A restauração do capitalismo no leste europeu foi feita com uma selvageria sem tamanho. Porque o que acontece naqueles países socialistas? Não havia, como não era país capitalista, não tinha leis para regulamentar o capital. Então, como que ficava? Quando passa repentinamente assim para o sistema capitalista, não havia leis, tinha que ser construída toda uma legislação. Até que essa legislação fosse construída no leste europeu, quando ruiu o socialismo, foi um avanço, nossa, monumental, foi uma desgraceira sem tamanho, né? Uma selvageria muito grande, né, nas relações de trabalho, de usurpação, de dominação. Houve uma drástica redução da qualidade de vida, por exemplo, o PIB caiu de 10% a 50% em várias repúblicas, que antigamente eram socialistas e soviéticas, que elas trabalhavam e comercializavam entre elas. Tinha um mercado comum europeu, que era o mercado do mundo socialista, o Comecon, né, que eles criaram. E com a queda do sistema perderam aqueles mercados, então tinham que se submeter às leis do mercado capitalista. E não havia essa regulamentação. Não havendo a regulamentação, eles tinham que ficar à mercê da selvageria da exploração capitalista no mundo socialista. Com isso acontecem milhares de desempregados, a pobreza é elevada a níveis percentuais muito altos, um aumento da criminalidade, aquilo que eu falei ainda há pouco, mas lá atrás, quando a gente estava discutindo o caso da Marielle, o caso da morte dos policiais, porque na medida que há falta de verbas para a educação, para as creches, e de que cuidado das nossas crianças, que as crianças têm que ser cuidadas não só com roupa, o alimento é importante, mas o carinho e a atenção também é. O carinho. Isso não há dinheiro que pague. Não há. E só uma sociedade construída sobre o amor universal é que pode dar esse amor às nossas crianças. Uma sociedade fria, calculista, capitalista não tem essa possibilidade, não tem essa coisa para dar. Então se criam, as crianças se caminham para a marginalidade. São enxotadas. Daqui, dali, terminou 14 anos, agora vai para a rua, né? Terminou seu colégio, vai enfrentar a guerra, né? A selva de pedra, fora das instituições. E é nisso que dá, assim que aparece a bandidagem. Então, no sistema socialista, houve uma queda muito grande da questão da criminalidade. Foi reduzida drasticamente a criminalidade na União Soviética. Com a queda, então, logo aumentou o índice de criminalidade. A gente pode relacionar, quer dizer, hoje nós temos em cima do que discutir, em cima do que valorizar socialismo e capitalismo. Colocar o que é melhor para a humanidade. Hoje a gente tem muita coisa para se discutir, para se debater. E é importante esses debates, que é para a nossa felicidade e para a felicidade dos nossos filhos. O aumento da criminalidade e a proliferação de doenças que já eram curáveis, voltaram a circular no mundo que era socialista, né? E que passou para o capitalismo de uma hora para outra sem controle nenhum. O retorno do analfabetismo também aconteceu nesses países. A superexploração da força de trabalho e a indústria acabou encolhendo, a agricultura se desmantelou, porque agora tudo para visar o lucro e não o social, e não o bem da humanidade. É todo mundo de olho no capital, na sua conta bancária. Então a indústria encolhe, porque a indústria era feita na base de produzir aquilo que é necessário para o ser humano, para ele defender sua vida, para reproduzir a sua vida. Na medida que se busca a indústria para satisfazer apenas ao capital, então aquilo que não dá lucro se acaba, se desmancha, encolhe. A mesma que a agricultura também se desmantelou
desmantelou. E a diminuição dos gastos públicos, é lógico, a questão da inclusão social, que eu já falei. No socialismo, a gente tem uma política de inclusão social, no capitalismo não dá lucro. A gente tinha aqui nos nossos WhatsApp, vimos até, eu vi na televisão e depois a gente circulou, né, através dos celulares, um deputado do Rio Grande do Sul dizendo: não tem dinheiro para pagar a faculdade, não faz faculdade, não estuda, não tem dinheiro para estudar, não estuda, vai fazer outra coisa. O meu filho está na faculdade, mas ele tem dinheiro, eu pago a faculdade. Muitas vezes nem paga, vai para uma faculdade gratuita, que é uma faculdade pública. E aquele que precisa, muitas vezes, que não pode pagar, não consegue ir, porque a burguesia domina para botar seus filhos lá. Então, isso no sistema socialista que caiu, que voltou abruptamente para o sistema capitalista, teve esse sofrimento, todas essas consequências. A diminuição dos gastos públicos, os ataques aos direitos dos trabalhadores, então foi uma coisa infernal, né? Foi infernal, porque daí o trabalhador ia buscar aonde? Ia se reclamar para quem? Não havia ainda as instituições de defesa do trabalho contra o capital, não havia. Precisou ser tudo isso feito, as leis trabalhistas, que agora o Temer quer tirar da gente, quer fazer exatamente como foi feito lá. Tirar os direitos dos trabalhadores para quê? Para dar mais dinheiro para a indústria, mais capital. Mais capital para os capitalistas, para o bolso dos capitalistas. E a privatização das empresas, que eram todas construídas pelo povo. A privatização de uma empresa estatal é um crime, é uma roubalheira contra o povo, porque aquilo foi construído com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa dedicação. Tanto na época do Getúlio e de João Goulart, desde Getúlio estabeleceu aqui uma infraestrutura, né, impressionante. Ele criou Volta Redonda, ele criou a Petrobras, ele criou a Eletrobras, que são empresas que vão dar substrato para o regime capitalista. Getúlio não era socialista, nunca foi, nem comunista nunca foi, mas ele era nacionalista e defendia os bens do Brasil. E por isso ele também foi golpeado e por isso ele foi empurrado para o suicídio. Ele não foi assassinado, porque ele é que acabou dando tiro no seu próprio peito. Mas ele foi empurrado por essas contradições que eu apontei ali, entre soberania nacional e imperialismo. E João Goulart a mesma coisa também. E agora com a Dilma e agora com o Lula também. Então, para que essas estatais são vendidas? Para arranjar dinheiro, para destravar a economia. É o que o Temer está fazendo, está vendendo o Brasil adoidado. Por qualquer R$ 2.000, ele está vendendo uma central elétrica, já vendeu várias, está vendendo mais, está leiloando ali os postos de petróleo. E aconteceu no golpe de 2016 o seguinte, que é outra coisa que eu quero cobrar dos militares, né? Das nossas Forças Armadas, das nossas gloriosas Forças Armadas. Por que eles permitiram que o Temer rasgasse a lei que a Dilma acertou com as empresas estrangeiras de cobrar 30% do lucro do petróleo? Como é que foi essa lei da Dilma? A Dilma assinou uma lei com as empresas estrangeiras para explorar o petróleo do nosso pré-sal na base de uma parceria, mas eles teriam que pagar 30% do petróleo que eles comercializassem, industrializassem, refinassem, etc. E esses 30% ia para onde? Todinho para educação e para saúde, para hospitais, para remédios, para a população, escolas gratuitas, professores pagos com aquele dinheiro do petróleo. Aí o golpe é dado. E o golpe é dado porque os imperialistas queriam justamente botar a mão no nosso petróleo do pré-sal, que é uma reserva sensacional, uma baita reserva, muito grande, uma das maiores do mundo, se não a maior, né? E de muita, sabes que perfurando ali a gente acha o petróleo, não tem como errar. Não existe o risco, o capital de risco que o Geisel fez há um tempo atrás. E o Temer rasgou. Logo as primeiras ações do Temer, do novo governo golpista, o que é que ele faz? É rasgar esse contrato que a Dilma fez com as empresas estrangeiras para tirar o petróleo. Eles tira, comercializa e tal, mas paga 30% do que for comercializado, industrializado, refinado, etc. e tal. Aí vem o golpe, o Temer rasga esta lei e deixa de graça, barato. E o que faz os militares? São contra?
Até hoje eles não me disseram, e acho que não disseram para ninguém, porque ninguém sabe, ninguém viu o que é que os militares fizeram para regulamentar a nossa entrega do nosso pré-sal, da nossa grande riqueza, que é o futuro do nosso país, é o futuro dos nossos filhos, não é para nós. Eu já estou no final da vida, muitos também estão, mas não é para nós, é para o desenvolvimento do nosso país, para que ele seja uma sociedade boa para todos nós. Por isso que era importante as nossas riquezas. Nós não podemos entregar para um país imperialista assim, a troco de banana. E a nossa gloriosa Força Armada não fez nada, nada, nada contra essa atitude. Passou em brancas nuvens, né? E até hoje dizem que não foi golpe. Então é isso que aconteceu. Vamos fazer então um balanço do socialismo. Então, para que era o socialismo? Para quê? O socialismo realmente vale a pena? Vale? É bom o socialismo? Então vamos estudar um pouquinho disso aí, do socialismo. Faz mais ou menos umas 2 décadas, não é ainda, daí em 21 vai fazer 20 anos, não, 2011, 2011 fez 2 décadas da queda da União Soviética, né? Então nós podemos já fazer um balanço do que foi o sistema socialista, nos baseando nas coisas realizadas pela União Soviética e pelo leste europeu, pela China, Coreia do Norte, Cuba, etc. Então, o capitalismo tem provado que não resolve os problemas da humanidade. O capitalismo prova isso porque a humanidade caminha aí com coisas terrivelmente que são tragédias, que causam tragédias de fome, de gente comendo lixo, procurando comida no lixo, porque não tem como sobreviver, não tem como tocar a sua vida, não tem como reproduzir a sua vida. Então, isso prova a falência do sistema capitalista. E prova que o socialismo conseguiu, né, uma série de vitórias no campo social. É muito importante dizer que foi a União Soviética que venceu o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nós devemos aos soviéticos estarmos livres do nazismo. Se não fossem os soviéticos, nós estaríamos hoje vivendo talvez como colônia dos nazistas e dos fascistas italianos, dos nazistas alemães e do Japão também. Seriam 3 países que dominariam o mundo. Essa era a intenção deles. E quem que derrotou o nazismo foi a União Soviética, a partir de onde? Da Batalha de Stalingrado. Ali foi o ponto onde os nazistas começam a perder, a primeira derrota séria deles em Stalingrado. Aí o Exército Vermelho derrota os nazistas, liberta Stalingrado, e eles começam a perseguir os nazistas no território da União Soviética, só que chega também na fronteira com a Europa, o Exército Vermelho continua perseguindo os nazistas e liberta então todo aquele leste europeu, por isso que aqueles países do leste europeu se transformaram em socialistas, porque eles foram libertados pelo Exército Vermelho, e como havia guerrilheiros e várias organizações anticapitalistas e pró-socialistas nesses países, eles acabaram então tomando poder, sendo colocado no poder pelo poder do Exército Vermelho da União Soviética. Não foi uma revolução em cada país. Só a Iugoslávia é que fez uma revolução, né? Isso foi feito com Tito. Mas os outros países não, eles se transformaram socialistas graças à mãozinha que o exército soviético deu, né? Então foi assim que o Hitler é vencido, graças ao esforço, ao preço que os soviéticos pagaram. Foram 20 milhões de pessoas mortas
pelos nazistas, pela guerra nessa época na União Soviética. 20 milhões de vidas foi o preço que a União Soviética pagou para derrotar o nazismo. E nós devemos isso aos soviéticos, aos russos e todos os outros que faziam parte das repúblicas socialistas soviéticas que faziam parte do Exército Vermelho. Graças a eles, nós não temos a dominação de Hitler, Mussolini e Hirohito em todo o nosso planeta. A Rússia socialista, ela deu um salto. Por exemplo, quando se fala muito do Stalin, se malha o Stalin, né, foi uma campanha feita pela Guerra Fria, de que o Stalin era isso, era isso, aquilo, mas o Stalin tirou a Rússia da era do arado e elevou a Rússia à era da corrida espacial. A Rússia, que era um dos países capitalistas mais atrasados da Europa, com o socialismo, ela passa a ser a segunda potência mundial, atrás unicamente dos Estados Unidos. Isso não é brincadeira, foi em algumas décadas. Não faz 100 anos que aconteceu a Revolução, mas foi em 91 que acabou a União Soviética, né? Então, isso nós devemos. E a União Soviética saiu da era do arado e passou para a era da corrida espacial, né? Como é que a gente pode dizer isso? Foi ela que soltou o primeiro satélite artificial em volta da Terra. Foi a União Soviética. Foi o primeiro país a lançar um ser vivo para o espaço, que foi a cadelinha Laika, uma cachorrinha. Por que foi escolhida uma cachorrinha, uma fêmea? Porque para fazer xixi ela não levanta a perninha e o cachorro macho, levanta a perna. Então isso era um complicador nas questões de comportamento na nave espacial. Então por isso que foi escolhida a cadelinha Laika. E também o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, foi lançado em 1961, surpreendendo o mundo. Isso denota o quê? Demonstra que um país que fez a sua revolução na época do arado e dá esse salto estrondoso, graças a quê? A despertar um monte de forças produtivas dentro da sociedade. Né? Despertou, aplicou e aproveitou. E deu um salto extraordinário, como a China também está dando. A China tinha que alimentar 1 bilhão de pessoas, a mais do que 1 bilhão. E como? Quantos pães que teria que ser feito? Quantos litros de leite teria que ser produzido para alimentar aquele povo por dia, fora as outras necessidades de farinha, arroz, feijão e proteínas, etc. E isso é um governo que tem que prever isso aí. Né? Acabou com o desemprego? Sim, o socialismo consegue. É o único que consegue acabar com o desemprego. O capitalismo não consegue por quê? Porque como é que se regula